riscos associados à atividade portuária. Nossa primeira apresentação vai ser do Dr. Ricardo Serpa. Dr. Ricardo Serpa, ele é químico formado pela Universidade Mackenzie de São Paulo, com diversos cursos de especialização nas áreas de análise e gestão de riscos ambientais e plano de emergência. Ele trabalhou 20 anos na CETESB, no setor de atendimento a emergências e na divisão de tecnologia de riscos ambientais. Foi diretor executivo da ITCMAP do Brasil, empresa de consultoria nas áreas ambientais e de gestão de riscos industriais do CUPRUMAP, de 2001 a 2019. Em 2019, ele fundou a Serpa Consultoria e Treinamento, empresa de prestação de serviços na área ambiental e de gestão de riscos. Ele é professor colaborador em cursos de especialização em segurança do trabalho e análise de riscos na Unicamp, Campinas e Unisantos, em Santos, São Paulo. É membro fundador da Abrisco, Associação Brasileira de Análise de Risco, Segurança de Processos e Confiabilidade, da Associação de Especialistas em Controle de Emergências do Brasil, e foi conselheiro da COSEMA, Conselho Superior de Meio Ambiente da Fiesp, entre 2019 e 2021. Professor, obrigada pela sua presença aqui. Eu acho que a gente vai ter muito a aprender com você hoje. A palavra é toda sua. Você consegue compartilhar aí? Muito obrigado, Bárbara. Gostaria de agradecer muito a oportunidade, o convite da ATP. Para mim é uma satisfação dupla de quem já foi 20 anos de órgão ambiental, com os colegas do IBAMA aqui, né? E eu trabalho muito com a área portuária, principalmente no Porto de Santos, obviamente, porque estamos aqui em São Paulo, mas também em outros portos do Brasil, né? Nos meus 20 anos, eu sempre fui da área eu venho da época do controle da poluição, né? Sou mais da área cinza, né? Na indústria, quando comecei lá nos anos 80 na CETESB, né? E tive o privilégio da gente atender os primeiros acidentes ambientais e, na sequência, a gente evoluiu para a parte preventiva, análise de risco. Eu vou compartilhar aqui a tela. Muito bem. Então, a gente vai falar um pouquinho de riscos ambientais e atividades portuárias, né? Vamos passar um pouco. Eu fiz um pequeno roteiro aqui, né? Onde a gente vai falar um pouquinho, primeiro, sobre os conceitos básicos da análise de risco. Isso aqui passar muito rapidamente, só para a gente nivelar conceitos, né? Uma vez que todo mundo aqui já trabalha na área, já tem contato com essa questão, mas só para a gente nivelar a conversa, né? Na sequência, eu vou falar de alguns tipos de operações em portos, não é? Para apontar, né, os principais riscos nessas operações, tá certo? E na sequência, a gente vai entrar efetivamente na análise de risco, né? Na análise de risco, que é um dos objetos hoje do próprio processo de licenciamento ambiental, né? Mas mais que o licenciamento ambiental, eu sempre converso isso com os meus parceiros e com os meus colegas, né? Depois que a gente acaba um estudo de análise de risco, né? Eu digo para o parceiro, bom, seu problema começa agora. Ele, como, Ricardo? Meu problema começa agora, né? Aquela questão de que, bom, a licença ambiental é um instrumento importantíssimo, né? Mas a sua responsabilidade começa agora, porque vem a fase de gestão de riscos, de gerenciamento de riscos, né? Ou seja, isso é permanente, né? E quando você fez uma boa avaliação de riscos, né? Você tem ali demonstrado tudo aquilo, pelo menos do ponto de vista teórico, né? Procurando sempre elevar ao mais próximo da realidade, né? E você tem a obrigação, né, tendo esse estudo em mãos, né, de fazer a boa gestão. Essa boa gestão é um processo, ela não acaba. Enquanto existir a atividade, o gerenciamento de riscos é permanente, né? Por isso que eu digo, fazer o estudo ou análise de riscos é o primeiro passo do processo de gerenciamento, né? Então, esse é mais ou menos o nosso roteiro, né? Para tentar dar essa passada mais geral, que certamente será complementado pela apresentação da colega, que vai entrar mais especificamente nos produtos perigosos aí na sequência. Bom, dentro desses conceitos, né, eu sempre gosto de colocar esses dois conceitos quando a gente vai falar do assunto, né, que é perigo e risco, né? Eu vejo em muitos trabalhos, e até às vezes em manuais, né, vamos fazer gerenciamento de riscos e perigos, né? E misturam os dois termos, né?
e que, do ponto de vista semântico, podem ser até semelhantes, né? Mas não são, né? Para nós técnicos, o perigo é uma coisa, né? E o risco é outra, né? Então, aqui está uma definição da Associação Internacional de Engenheiros, da Associação Americana de Engenheiros Químicos, o AICE, né? Lá do Centro de Segurança de Processo, né? Então, o perigo segundo esta definição, uma ou mais condições físicas ou químicas com potencial de causar danos, seja esses danos às pessoas, ao meio ambiente, ao patrimônio e assim por diante. Perigo é uma coisa que existe, né? E lá está. Eu não gerencio o perigo, tá certo? Por quê? Porque o perigo existe e eu não mudo o perigo. Se eu falo de uma substância perigosa, por exemplo, sei lá, cloro, um gás tóxico, o cloro é cloro, né? Ele não muda. Então, ele é um perigo permanente, né? Ele lá está, né? No entanto, a forma como eu me relaciono com esse perigo é o risco, né? Aqui tem a definição da norma da CETESB, né? E repara que essa definição começa com a palavra medida. Essa medida pode ser, obviamente, qualitativa ou quantitativa, né? Medida de danos à vida humana, né? Resultante da combinação de frequência de ocorrência de um ou mais cenários acidentais e a magnitude dos efeitos físicos. Aqui está a vida humana na definição acidentais, mas pode ser meio ambiente, patrimônio e assim por diante. Então, repara que o risco, dentro dessa linha que eu coloquei, de relacionamento com o perigo, né? Então, eu posso me relacionar com aquele produto perigoso lá que eu falei, o cloro, por exemplo, um gás tóxico, né? De diversas formas, né? Sem um equipamento de proteção individual, com uma má manipulação do produto, do transporte inadequado, né? Então, essa relação com o perigo que está lá, é fixo, existe, né? Depende da forma como eu me relaciono com ele. E essa relação me leva a um risco maior, menor ou baixo. Outro termo que eu não gosto, que ao meu ver tecnicamente errado, e que muita gente escreve, né? Dentro da língua portuguesa, tudo bem. Risco potencial. O risco não é potencial. O risco ele é alto, ele é baixo, ele é médio, né? Não tem risco potencial. Potencial é o perigo. Está lá na definição dele, né? É uma situação que existe, um produto que existe, um processo que existe, uma instalação que existe, né? E que tem potencial de causar um impacto, né? Então não existe risco potencial. Existe um risco que eu vou avaliar para ver se ele está alto, se ele está tolerável, intolerável e assim por diante. Eu gosto sempre de colocar isso para a gente falar. Então, o que nós vamos falar aqui é identificar perigos. Então, no meu processo, na minha operação, né, na minha instalação, eu tenho que saber que perigos estão lá, né, para saber a relação com esses perigos, como é que está o meu risco. E aí vou fazer a gestão desse risco. Ok? Então, estamos nivelados em conceitos. Acho que isso, desculpe se eu chovendo molhado aqui para alguns, mas eu acho que é importante começar a conversa por esse nivelamento de conceitos. Os estudos de análise de risco, né, que são instrumentos muito importantes, não só para o gerenciamento, que é o mais importante do risco, e que todo mundo que tem uma instalação, tem uma operação, deve ter, mas também ele é um instrumento de processo de licenciamento ambiental, né? Aqui tem uma sequência básica de um estudo de análise de risco, né? Então, repara, eu começo pela caracterização do empreendimento, né? Conhecer aquilo que eu vou estudar. Pode ser um processo, uma atividade, um equipamento, um sistema, não importa, né? Certo? Eu posso conhecer um pouquinho aí nos meus mais de 40 anos de vida profissional de análise de risco, mas eu não conheço todos os empreendimentos, né? Eu tenho bastante experiência com operações portuárias, mas, por exemplo, hoje à tarde eu estou indo para o interior de São Paulo aqui para uma siderúrgica, né? Amanhã tem uma reunião de trabalho de identificação de perigos com essa indústria, né? Então, eu não posso dominar. Por que eu vou me reunir com eles? Porque eu não domino o processo siderúrgico. Eu estudei o processo, estudei a empresa, né? Mas eu estou indo com algumas dúvidas para discutir, né, os potenciais perigos lá, né? Então, esse primeiro passo de conhecer aquilo que eu vou analisar o risco, né? Como é que eu vou analisar o risco daquilo que eu não domino? Então, é o primeiro passo, né?
entender o processo, entender as atividades, entender para poder ver onde estão os perigos, né? E aí vem a etapa que eu julgo mais importante, identificar os perigos, né? Ou seja, o que é que existe lá? Esses perigos é que vão levar ao que a gente costuma chamar de potenciais hipóteses de acidentes ambientais, no nosso caso, né? Se eu for fazer um estudo, mesmo que qualitativo ou quantitativo, né, eu tenho que saber a chance disso acontecer. Lembrando que o risco é aquela combinação da chance de acontecer com o impacto, né? Então, pode ser frequência de ocorrência, pode ser probabilidade, né? A frequência nada mais é do que uma probabilidade numa determinada unidade de tempo, né? Ou seja, saber, eu sei que aquele perigo tem, vazar um tal produto, né? Na operação. Com que chance isso pode acontecer, né? Isso pode ser feito qualitativo, por probabilidades, ou por cálculos quantitativos. E as consequências, né? Consequências, eu falo aqui impacto. Impacto ambiental, impacto às pessoas e assim por diante, né? Consequências de vulnerabilidade. Vulnerabilidade de quem está recebendo esse impacto. A partir daí eu posso estimar meu risco, né? E avaliá-los, né? Então o processo é exatamente isso. Identificar, né? Analisar e avaliar. Avaliar nada mais é do que tomar a decisão, né? Para o controle do risco. Ou para a última etapa e permanente, que é o gerenciamento de risco, né? Tá certo? Avaliar nada mais é do que interpretar aquilo que você analisou, né, para tomar uma decisão de gestão. Então, essa é uma sequência clássica de uma análise de risco, né? Bom, agora vamos entrar um pouquinho, né, nas operações, né, portuárias, até porque estamos aqui na ATP, né, na ATP e no IBAMA, na diretoria de licenciamento. Né? Muito bem, tudo começa com as manobras que tem em qualquer terminal ou em qualquer porto, né? Então, se a minha operação, seja de carregamento ou descarregamento, né, envolve as manobras de navio, a operação de atracação e assim por diante, né? E o que é que pode ocorrer nisso? Colisões, né, durante as manobras, tá certo? Encalhes das embarcações, tudo isso pode levar riscos, né? Riscos de danos à estrutura portuária, de vazamentos, né? Tá certo? Então, analisar esse início da operação é muito importante, né? Muitas vezes, quando a gente faz um estudo de análise de risco de um terminal específico, né, essas operações já estão até analisadas pela própria autoridade portuária. Então, muitas vezes, elas não são específicas, mas se há um relacionamento direto do porto do terminal, se for um TUP, por exemplo, ou se for um porto público, essas operações, no fundo, e elas podem mudar em função da complexidade da embarcação e do tipo de carga, né? Acidentes a bordo da embarcação que possam vir a ter repercussões ambientais, né? Então, sei lá, uma manobra de lastro, uma manobra de combustíveis, ou mesmo um incêndio a bordo, tudo isso pode ter um impacto, né? Embora isso seja, obviamente, gestão da embarcação e da autoridade portuária, mas muitas vezes o terminal envolvido pode ter que dar apoio e apoiar uma operação dessa. Emissões atmosféricas, né, de embarcação, tá certo? Ou às vezes na própria operação, que nós vamos entrar na sequência, que é de carga e descarga, tá certo? Então, quando a gente vai fazer análise de uma determinada terminal ou de um determinado porto, público ou privado, tudo começa com as manobras do navio, né? Só vou pontuar aqui, da sequência a gente vai entrar no estudo de análise de risco, né? Vamos para terminais de granéis sólidos. Eu vou citar alguns tipos de instalação aqui para a gente. Obviamente que a grande preocupação dos terminais de granéis sólidos são as emissões atmosféricas. Isso depende muito do tipo da carga que você está descarregando e como você faz essa descarga. Essa descarga pode ser com grabe, pode ser com outros tipos de equipamentos, né? Isso tanto para quando eu estou carregando o navio, né, como quando eu estou descarregando o navio e indo para os armazéns e depósitos, né? E aí entra um risco na parte de armazenamento muito específico para granéis sólidos, né? Que é a questão das poeiras e dos pós, né? Então, tudo depende. A explosão de pós são acidentes bastante relevantes, né?
e que basicamente dependem de três fatores que devem ser atentados e observados nas instalações de armazenamento, né? O primeiro deles é a questão de granulometria do granel sólido, né? Nós tivemos alguns acidentes bastante relevantes já no Brasil, né? Por exemplo, com cargas de açúcar, né? O segundo fator, além da granulometria do granel, nós temos a questão de temperatura do armazenamento, né? Que pode ser uma importante fonte de ignição, e a questão de umidade relativa no armazém. Então, esses parâmetros são muito importantes de serem controlados na parte do armazenamento. Sem contar, obviamente, toda a parte de ajuste, né? Das cargas, né? E o risco está sempre maior, né, na hora que eu estou descarregando dentro do armazém, onde eu posso formar mais as névoas, né? E essas névoas serem coisas. Uma outra coisa, né? Teve um acidente muito famoso na França, né, em Toulouse, né? Se eu não me engano, já faz mais de 20 anos esse acidente, que foi o acidente, aí vou falar de uma carga específica, que foi nitrato de amônio. A gente tem o acidente de Beirute muito recente. Beirute foi um ponto fora da curva, né? Porque era um negócio abandonado lá, totalmente sem gestão há mais de 20 anos, né? E foi um incêndio externo que acabou causando aquela tragédia. No caso de Toulouse, não foi nem em Porto, foi numa fábrica de fertilizantes também com nitrato de amônio, onde houve um erro dentro do armazém, né, na hora da descarga. O camarada botou, o operador, um erro, eu diria, crasso, né, muito raro até de acontecer, mas ele errou na hora de depositar no armazém a pilha de produto, né? Em armazéns portuários, quando você tem várias cargas de granéis sólidos, você tem normalmente aquelas baias, né, devidamente identificadas, né? E o cara errou, ele botou em cima de um outro produto químico, um clorato, e houve uma reação indesejada do clorato com o nitrato, né? Que acabou levando a fábrica abaixo, né? Essa reação descontrolada. Então, essa questão também de armazenamento, por proximidade ou por empilhamento nos granéis sólidos, nos armazéns, é muito importante, né? Então, essa questão, eu acho que é isso: controlar a umidade, ter muito clara a granulometria estudada, né? E a temperatura dentro do armazém, além, obviamente, da identificação, né? Fiscalização na hora de armazenagem. Terminais de containers, né? Eu fico, eu fico maravilhado, né? Maravilhado com um terminal de containers. É uma coisa, hoje a gente consegue verificar o seu container dentro do navio com a tecnologia, né? Onde é que ele está e assim por diante, né? E uma vez, fazendo um trabalho num terminal de containers em Santos, eu fiz questão de conhecer o sistema e de ver, porque eu não entendia, né? Eu perguntei para o colega, escuta, como é que vocês fazem a pilha aqui, né? Porque andando naquelas fileiras e fileiras de containers, né? Como é que é a ordem desse negócio? E tem toda uma operação fantástica, né? De logística do ponto de vista de quem chegou primeiro, quem vai sair primeiro, o que é que empilha com o quê, né? São operações fantásticas realmente e muito controladas. No entanto, né, a questão dos riscos estão sempre lá, né, e devem ser identificados, né? Então, manuseio da carga, né? Manuseio da carga, risco de queda dos contêineres, acidentes com equipamentos, né? E durante o transporte da própria carga, né, do porto, às vezes, para o pátio de armazenamento, transporte e assim por diante, né? Armazenamento, essa questão também de compatibilidade, né? Nós tivemos, eu acompanhei algumas ocorrências com containers, né? Tem containers que necessitam, por exemplo, da questão de refrigeração nos próprios pátios, isso é muito importante, né? Manter o sistema de refrigeração dependendo da carga, né? Então, essa questão nós tivemos aqui no Guarujá aquele acidente também com um produto que reagiu, porque o container infiltrou água no container, né? Reagiu com a carga. Então, a forma de armazenamento, de controle, né? Dentro do pátio do terminal é muito importante para ser visado, principalmente das cargas perigosas, né?
Tem os acidentes físicos, que são as quedas, né, os choques, e tem as ocorrências que podem vir dependendo do tipo de carga, né? Parte de emissões atmosféricas também, em caso de acidentes, né, dependendo da carga, né? E a parte de resíduos, né, gerados, especialmente quando você tem desova de containers na próprio armazenamento, né? Mas, em geral, eu diria que os acidentes terminais de contêineres são relativamente raros, né? Há que se ter cuidado com essa questão de compatibilidade e tal, e manuseio, né? E depende muito da carga, e normalmente são diferentes dos acidentes com cargas a granel, né? Porque envolvem, normalmente, são embalagens, né? São embalagens, pode ser muitas embalagens, mas são produtos fracionados. Então, a chance de você ter um volume muito grande, né, envolvendo um acidente com um container é muito. É diferente quando o produto pode ter as emissões atmosféricas perigosas, né? Tá certo? Gerando gás. Terminais de granéis líquidos, né? E aí eu falo de químicos e petróleo derivados, né? Lembrando que os terminais químicos sempre operam com volumes muito menores que os terminais de petróleo, né? Tá certo? Mas eu diria que aqui são operações sempre a granel, que envolvem tanto a parte do navio, né? Carga e descarga, e aí depende muito do produto que você está operando, né? E a gama de químicos é muito grande, embora os próprios terminais químicos hoje, em função de mercado, estejam operando já há alguns anos com muito álcool, né? Com muito derivados de petróleo, combustíveis, né? Mas você tem os químicos que requerem questões, precauções, né? Vamos dizer, controladas, assim dizer. E aí nós temos a operação, normalmente, de descarga de navio ou carregamento de navio, o armazenamento, né? E a distribuição, que pode ser tanto do recebimento como da expedição, normalmente por caminhões e por ferrovias, dependendo do terminal. Então, e como nós estamos falando de produtos líquidos, né, não embalados, nós temos, né, riscos, né, em todas essas etapas de um terminal de granel líquido, né? Tá certo? Além disso, nós temos as emissões atmosféricas, né, que é sempre somente durante as operações de enchimento de tanque e de enchimento de navio. A maioria dos terminais hoje, pelo menos nos químicos, né, já opera com circuitos fechados, principalmente quando você carrega o navio, né? Você está ou carregando o tanque do terminal, perdão. Você está mandando do navio para o tanque. Se é um produto muito volátil, né, você põe uma linha de retorno para o próprio tanque do navio. Com isso, você evita as emissões atmosféricas, né? Dependendo do produto, ou se o terminal não tem essa infraestrutura, é importante que você sempre tenha um sistema de controle das emissões atmosféricas, dependendo da substância, pode ser um lavador de gases, pode ser um queimador e assim por diante. Acidentes mais comuns e graves, bastante históricos, para falar de dois aqui, com o transbordamento de tanques durante o abastecimento, né? Nós tivemos o acidente lá de Buncefield, na Inglaterra, que foi num terminal de petróleo. Quem lê o relatório daquele acidente vê que eram tanques que tinham. E aí entra o gerenciamento de riscos, né? O que aconteceu em Buncefield? Não era nem com navio, era um terminal terrestre, eles estavam recebendo por um oleoduto, um duto, né? O tanque tinha duas camadas de controle de nível, né, além da sala de controle operando no. Nenhuma das duas camadas, na verdade ele devia ter três camadas, né? Nenhuma das três funcionou. A primeira delas era um controle de nível tradicional, né? E em cima desse controle de nível ele tinha uma chave de desligamento interligada na bomba, né? E por último a questão de contenção, né? De bacia de contenção do tanque e rede de drenagem, né? Nenhum desses sistemas funcionou e nem o operador detectou. E mais, a ignição da nuvem de vapor, quando eles começaram a sentir o cheiro, foi provavelmente no momento por um caminhão que estava chegando, estacionou. Tem dúvidas no relatório do próprio HSE,
O HSE é o Health and Safety Executive, lá do Reino Unido, que fez a investigação do acidente. Ele mesmo coloca se foi na hora que ele deu partida na bomba diesel dos próprios sistemas de combate a incêndio ou se foi um caminhão manobrando, né? Então, um monte de, ou seja, não adianta nada você ter alarme se você não mantém, se você não, se não funciona, se o operador na sala de controle, esse foi um outro erro que estava no, foi detectado, né? O cara tinha que acompanhar vários processos, né? E ele tinha uma única tela na operação, né? Então, repara, aí você vai num terminal desse e fala assim, não, os caras têm controle de nível, tem segunda controle de nível, ligado a alarme para desligamento da bomba, né? Tem dique de contenção que não conteve o produto, né? Porque tinha problemas no solo do dique, no assentamento do tanque, então o muro deixou o produto embora, né? E nada disso funciona, né? Ah, o cara só tem uma tela, pô, mas o sistema dele ele tem, às vezes, quatro operações ao mesmo tempo numa única tela. Ele fica mudando de tela e não vê um possível alarme porque ele estava acompanhando a outra operação. Então, uma coisa básica, mas que às vezes você não detecta uma coisa. Esse acidente da Inglaterra é muito. E logo em seguida, depois, veio o acidente lá no Caribe, que foi também transbordamento de tanque, por um erro operacional. Então, essas questões são importantes e a análise de risco deve pegar esse tipo de coisa, né? Deve pegar esse tipo de coisa. Quando é um novo projeto, e esse novo projeto vem com todas as tecnologias e todas essas coisas, ótimo, você parte do princípio que o projeto está adequado, né? Tá certo? Quando é uma instalação em operação, né, ou uma ampliação do terminal, ou uma renovação de licença, né, é importantíssimo, né? É importantíssimo. Como eu sou mais antigo, né, eu venho dos anos 80, tem muita gente que está na sala que não tinha nascido ainda, então, né, certo? E às vezes sempre no trabalho de consultoria, meus 18 anos de consultoria, depois dos 20, depois dos 20 da CETESB, eu falava para os meus engenheiros, que são muito bons de AutoCAD, né? Eu não aprendi a mexer no AutoCAD até hoje, eu sou do tempo da régua T, né? Mas deixa a molecada manipular o AutoCAD. Eu falo, cara, levanta da cadeira e vai lá ver, né? Então, essa questão de ir no campo, né? Então, quando é uma instalação existente, é muito importante. Eu sei que os colegas do IBAMA fazem sempre isso, quer dizer, ou seja, até antes de dar uma LO aí, vão a campo ver aquilo, né? Porque o projeto foi uma coisa, né? Você sabe que se o Asbuilt não saiu, você tem que ir lá ver para ver como é que fica o negócio, né? Então, é muito importante ver e ver funcionar, né? E ver funcionar. Então, os terminais de granéis líquidos, vamos dizer, entre as operações, são aqueles que têm o maior potencial, né? Em função do custo. Os terminais de GNL, cada vez mais a gente está, né? A gente está começando a operar esse tipo de coisa, né? Que é muito, eu diria que é muito importante, né? Porque são, são novas alternativas para a geração de energia, né? Então, nós temos aí os terminais, eh, eh, e aí a gente passa a falar de um produto gasoso liquefeito, né? Que envolve as operações chip-to-chip, né? O petróleo também tem o chip-to-chip, né? Mas a gente já tem alguns terminais no Brasil operando, né, quando você tem a FSRU, né, que é o navio regasificador, né, onde ele fica atrelado, atracado permanentemente como unidade de processo, né, e você tem o carrier, né, que é o navio-tanque, que periodicamente traz o gás liquefeito, né. E essas operações envolvem riscos importantes, né, durante as operações do chip-to-chip, né? E também do chip para a terra, né? Então ele pode ir direto para um gasoduto, como ele pode alimentar uma termoelétrica, ele pode ser armazenado em tanque, como ele pode ir para containers, né? Estamos falando de metano, basicamente, né? Mas metânico liquefeito, né? E isso envolve duas questões: ou ele está a altas pressões, né? Tá certo? Ou ele está refrigerado, né? Então, os grandes riscos são explosões e incêndios nessas operações, né? E o gás liquefeito, né? Ele tem um efeito que é a transição rápida de fase, né? No caso de vazamentos na fase líquida, né? Porque, repara, ele está refrigerado a menos 160 graus, né? 61, 63, né? Então, em havendo vazamento, é óbvio que vazamento de navio, né?
É muito coisa. Qual é o ponto mais frágil? Normalmente o ponto mais frágil são os mangotes de interligação entre os navios ou do navio com o terminal, né? Ou da FSRU, perdão, para a terra ou para a termoelétrica, seja lá o que for. Se esse produto, ao sair, né, ele vem para a temperatura ambiente, então ele tem uma rápida transição de fase, né? Que é mais ou menos, o que essa figurinha mostra aqui, né? E esse é o grande risco dos vazamentos em mar de gás liquefeito, gás natural liquefeito, né? Ele vai vazar na fase líquida, ele vai formar uma poça, mas você tem uma rápida expansão, porque ele saiu de menos 160 graus, né? Ou de 200 bar, né? Por uma pressão atmosférica ou por uma temperatura atmosférica. Esteja ele na fase líquida por abaixamento de temperatura ou por aumento de pressão, né? Isso rapidamente vai gerar uma rápida expansão com uma nuvem de vapor enorme, né? E na medida que ela entra no processo de dispersão, o que é o processo de dispersão? Nada mais é do que a diluição na nuvem no ar atmosférico, onde a nuvem do gás vai incorporando o ar atmosférico, e aí vem o problema, né? Que é a mistura, né? Oxigênio do ar atmosférico com o gás natural, né? Onde a gente entra nas famosas chamadas faixas de inflamabilidade, e qualquer fontezinha de ignição pode. Então, é por isso que os terminais de GNL normalmente têm os navios, a FSRU que fica bem afastados, né, da parte de terra, tá certo? E com vizinhos, vamos dizer, onde a gente não tem fontes de ignição ativas ou operações bastante controladas, né, nas operações. Mas são operações muito seguras, os navios estão muito seguros, né? E o último efeito que eu acabei pulando aqui são os efeitos criogênicos, né? Porque se o gás está refrigerado a menos 60 graus, 160 graus, e ele sai do seu armazenamento, o que, é que pode acontecer? Ele causa efeitos de corrosão em equipamentos, tá certo? Se houver pequenos vazamentos permanentemente, e causa as queimaduras frias, né? Ou as chamadas queimaduras por enregelamento. Então, contato com esses gases criogênicos são bastante de risco para as pessoas, né? Os armazéns, né? Armazéns portuários, e aí entram os armazéns, às vezes de uma carga só, mas a maioria das vezes, os multimodais, né? Os multicargas, né? Então, algumas precauções aqui, né? Tá certo? Nessa manipulação. Então, queda de embalagens Professor, só um minutinho, Oi. assim, só para avisar que tem mais 10 minutos. Eu não Não, queria te tranquilo. apressar, não, mas é que eu tô adorando a Não, ótimo, apresentação, mas... ótimo. Não, não, vamos chegar lá, estou acabando. Eu estou indo, daqui eu vou fechar os exemplos, né? Esse acho que é o último, né? E na sequência eu vou falar um pouquinho do estudo de risco. Então, quedas de embalagens durante o manuseio, compartimentação de áreas, isso é muito importante, né? Em função de compatibilidades de carga, que a gente tem os armazéns com muitas cargas, né? Então, por exemplo, quando é material, por exemplo, controlado pela Anvisa, né? Então você tem até áreas isoladas totalmente com temperatura, com riscos de contaminação e compatibilidade de reação entre as cargas, isso é muito importante. Ventilação, mesmo que vale lá para o granel sólido, vale aqui, né? Controle de temperatura, impermeabilização de piso, sistema de proteção contra incêndio, sempre, obviamente, com o AVCB do Corpo de Bombeiros, né? Kits de contenção para remoção de produtos no âmbito de um plano de emergência, sinalização, as fichas de dados de segurança, né? A FISP, que mudou, à disposição de quem vai manipular a carga, né? Então, são coisas, canaletas de contenção, além do piso impermeabilizado, dependendo do tipo de carga, e sempre tomar cuidado com essa compartimentação do ponto de vista de circulação e de compatibilidade, né? Muito bem. Para a gente ir já para o final, dentro daquelas etapas de análise de risco que a gente comentou, né, a identificação de perigos, como eu falei, eu julgo a mais importante. Que você deixar passar possíveis hipóteses de acidentes, a tua análise de risco ela vai ficar meio, né, capenga, vamos dizer, desculpa a expressão. Então, aqui você tem várias técnicas, né? Eu diria que a mais usada aí é a nossa análise, a APP ou APR. Você tem o RASID, né? Que é a identificação de perigos, você tem o RASOP. O RASOP se aplica mais a processos, né? Não é, a não ser onde você tem muitos controles, por exemplo, num terminal de GNL, né? Num terminal de petróleo, onde você tem instrumentação, controle, o RASOP se aplica, né?
Você tem a FIMEA, que é a análise de modos de falhas e efeitos, isso é muito usado para a parte de manutenção. Você tem o checklist, né? Checklist é muito bom para fazer vistoria em campo, né? O ARIF, que é um checklist, né? Checklist, eu sempre brinco que o ARIF é o IC, né? É aquilo, é o dilema do projetista com o analista de risco, né? O projetista faz para dar certo. Aí vem o analista de risco, bom, e se isso aqui fala, não, mas isso aqui, esse tanque tem a válvula de alívio. E se a válvula de alívio não abrir? Não, não, mas ela é projetada para abrir. O papel do analista de risco é dizer o seguinte, isso aí também falha, então não tem explosão do tanque. Você tem a segunda camada? Então, são técnicos. A análise de procedimentos é mais para auditoria, né? Onde você vai checar procedimento operacional. Você pode ter a melhor instalação do mundo, mas ter uma equipe não treinada, isso é muito importante, né? Por isso que a auditoria de gestão de risco é muito importante. Ir lá conversar com o operador. Ele sabe como faz aquilo? Tem um procedimento escrito? Você vai com o procedimento escrito. Ele consegue contar para você como é que ele faz o procedimento? Se ele não está seguindo o procedimento, tem dois motivos. Ou o procedimento está errado, ou ele precisa ser treinado para seguir o procedimento. Ou vamos melhorar o procedimento. Então, se ele não está seguindo o procedimento. Voltar, que é a análise da gravata borboleta, onde você vê barreiras de segurança. Eu não vou entrar no mérito, obviamente, que não temos tempo. Aqui tem um exemplo de uma planilha de Hazid que a gente tem feito, né? E o que eu quero chamar a atenção dos colegas nisso, isso vale para uma PR como vale para uma coisa. Obviamente que essa planilha bota aqui cenário, está pequenininho, mas acho que dá para todo mundo ver aqui. Atividade, o perigo, aqui é a hipótese de acidentes que eu estou postulando. Quais são as causas que levam a esse perigo? Aqui, nesse trabalho, a gente está fazendo para as pessoas, para o meio ambiente, patrimônio, imagem da empresa. Quais são os controles que já existem ou que estão projetados? E aqui vai me dar, dentro de uma matriz de risco, né, a frequência de ocorrência ou a probabilidade. Tá, estou ali F0, porque estou levando em conta só os controles existentes. Mesmo qualitativamente, quando eu vou definir qual é a frequência desse perigo acontecer, se transformar numa hipótese acidental, eu tenho que olhar para as causas. O que causa o acidente, né, é que dá a chance dele acontecer. Consequências, elas estão separadas. Eu vejo muito a análise, não tem problema nenhum, onde a gente não separa consequências para as pessoas do meio ambiente e do patrimônio. Eu gosto sempre de separar. Por quê? Vou dar um exemplo. Uma queda de homem ao mar não tem impacto, provavelmente, para o meio ambiente, mas é um impacto seríssimo, a morte da pessoa. Se eu graduo a consequência, o impacto, num bloco só, eu estou dando o mesmo peso para o impacto ambiental como estou dando para a pessoa. E eu entendo que isso não é bom. Porque eu posso estar majorando o risco para um determinado tipo de impacto e minorando o risco para outro tipo de impacto. Então, separar isso, eu olho para a consequência, quando eu vou graduar aqui. A combinação disso, da matriz de risco, me dá um nível de risco. Aí se o meu nível de risco dá moderado, alto, eu tenho que imputar medidas de controle. É uma análise qualitativa, portanto, ela é subjetiva. Por isso que a gente nunca faz sozinho isso, sempre faz com uma equipe. Né? Uma equipe que opera, uma equipe que projeta, uma equipe de segurança, uma equipe de meio ambiente. Eu gosto de separar isso, quando eu imponto o controle, se esse controle é preventivo ou corretivo. O que é o controle preventivo? Vai atuar na causa, vai prevenir. E quando eu aponto alguma coisa aqui, o que vai mudar no meu risco residual com a medida de controle sugerida é a frequência. Certo? Se eu falo aqui, não, eu vou ter uma diminuição do tamanho do tanque do terminal. Consequentemente, eu estou atuando na consequência, ou seja, vai vazar menos. Eu aponto aqui, quem tem que mudar é o grau da consequência. Concorda comigo? Então, repara, tem que haver coerência. Como é uma análise qualitativa, há um grau de subjetividade, há um grau de experiência de quem está fazendo, que é importante, mas temos que fazer a coisa certa. A medida preventiva vai baixar a chance de acontecer. A medida corretiva vai baixar a consequência. Então tem que ter critério para aplicar isso numa matriz de risco. Quando você bota tudo junto, né, fica mais difícil. Né? Matriz de risco tem muitas, né?
As mais comuns aí não são nem até 4x4, como aqui tá colocada. Eu gosto de 4x4. Eu acho que eu vejo sempre que tem aqui, a maioria das coisas tem remoto, é extremamente remoto. O remoto já é remoto, né, gente? Extremamente remoto, né? Você saiu de Marte e foi para Júpiter, é isso. Então, dá mais subjetividade na análise, né? E eu gosto de 3 saídas. Eu vejo matriz de risco que às vezes tem 4, 5 níveis, né? Lembra que o risco ele é alto, baixo, médio? Aí o cara bota aqui, risco crítico, risco muito crítico, né? Risco muito, como ele bota aqui, né? Tá certo? Então, eu gosto de 3. Ele está baixo, está alto ou está médio? Com isso dá objetividade para minha tomada de decisão. Se está alto, eu tenho que agir imediatamente. Alguns chamam de tolerável, intolerável, que é uma linguagem também bastante correta. Se você for fazer um estudo mais avançado, que nem sempre precisa, você aí vai fazer as simulações. Eu não tenho tempo para entrar nisso, né? Simulações seja de incêndio, de explosão e assim por diante. Se for de derrames, como é feito aí nos famosos planos de emergência individual, né? Simulações em água, caso de simulações em água, as famosas cartas de sensibilidade ambiental. Se for o cálculo para as pessoas, aí eu não vou entrar nesse mérito também. Normalmente a gente faz o cálculo de risco social, o cálculo de risco individual. Uma coisa que eu comento aqui, como eu estou com o IBAMA aqui na plateia, né? Cada estado, até cada município, pela própria legislação, tem critérios, tem liberdade para legislar sobre o meio ambiente. O problema é que no Brasil a gente tem critérios de aceitabilidade de risco social diferentes, né? Está na hora de padronizar isso numa resolução CONAMA. Eu sempre, né? Por que os níveis de risco no Rio são diferentes de São Paulo, ou da Bahia, ou do Rio Grande do Sul, né? Fica aí a sugestão. E o gerenciamento de risco, como eu falei, é o processo mais importante, né? Não vou entrar nesse mérito. Aqui estão alguns dos tópicos que o PGR deve fazer, né? Deve constar. O importante é checar se isso está funcionando, né? Escrever, a gente escreve, né? Escrever é o mais fácil, né? O importante é auditar. E repara que um dos itens do PGR, que está no manual da CETESB, do INEA, do IBAMA, seja lá o que for, é sempre a auditoria do PGR. A gente escreve um processo de auditoria do PGR. Está fazendo? Eu já fui fazer auditoria de PGR que o colega vem lá, não, mas olha, eu sou certificado na 14.000, eu não estou falando de 14.000. 14.000, você vai falar para o auditor de 14.000. Eu estou falando o seguinte: você registrou todas as mudanças que você fez? Você escreveu no seu PGR o que você fazia, né? Quais treinamentos de análise de risco ou de simulados do plano de emergência você fez? É isso que eu quero ver. Então, auditar PGR é muito importante dentro do processo daquele permanente de gestão de risco. E o plano de emergência faz parte, né? Se eu fiz um bom análise de risco, eu vou ter um bom plano de emergência. Cenários acidentais vêm da análise de risco, né? Então, eles servem de input para o plano de emergência. Comunicação é importantíssimo, né? Como é que eu detecto o acidente? Como é que eu aciono? Como é que eu mobilizo? O que está escrito lá no plano também é importante. Está funcionando? Né? Procedimentos operacionais de resposta. Para cada cenário, eu vejo planos, às vezes, gente, isso não é crítica, mas é comentário, tá? Fantásticos, né? O pessoal gosta muito daquele 5WH, né? Quando, como, quem, baraná, baraná. Aí os caras escrevem lá, não, toca o alarme, fulano liga para fulano, que faz isso, que mobiliza, muito bem. O que é que ele fez com o vazamento? Não está escrito. Vazamento de amônia é diferente de um derrame de petróleo na água, que é diferente de um incêndio num tanque, que é diferente de um incêndio no prédio. Eu tenho que escrever como é que eu combato o incêndio no prédio, como é que eu atendo o vazamento de petróleo, a mesma coisa. Então o cara bota lá um monte de coisas administrativas que são importantes. Né? O plano tem 500 páginas, ninguém vai ler o plano. Vamos transformar ele num instrumento prático, mas com procedimentos de acionamento, mas principalmente o que é que eu faço naquele cenário de acidente e no outro cenário de acidente, que é isso que eu vou ter que treinar. Obrigado. Recursos materiais, eu vou entrar, recursos materiais têm que ser checados.
se eles são compatíveis para o porte e para o tipo de acidente, né? E treinamento. Treinamento em diferentes níveis, né? Eu vejo muito simulado, né? Que é muito importante, mas também vejo muito simulado que sai um bom filme, né? Eu costumo dizer que simulado que deu tudo certo é algo errado. O filme para o treinamento simulado é importante, mas ele não pode ser só isso, né? O simulado tem que, perdão, tem uma engasgadinha aqui. O simulado tem que ser para a gente fazer uma análise crítica real para melhorar no próximo, tá certo? Então, cuidado para não ficar fazendo só simulado onde tudo dá certo, né? Para dizer que o teu plano é bom, né? Tem que ter análise crítica. Isso é importante. E aquele negócio, né? Eu costumo comparar plano de emergência, para finalizar, Bárbara, com um extintor de incêndio, né? Extintor de incêndio custa dinheiro. Periodicamente você tem que, mesmo que você não tenha usado, você tem que trocar porque, sei lá, o pó, o CO2 vence, né? Mas deixa ele paradinho lá, né? Eu não quero usar, né? Plano de emergência é a mesma coisa. Você faz o plano de emergência, mobiliza a gente, investe em recursos, investe em treinamento, mas você não quer usar. No dia que eu precisar usar, seja o extintor de incêndio, ou seja o plano de emergência, o extintor de incêndio está dentro do plano de emergência, eu preciso estar com ele vivo e treinado. O extintor tem que estar carregado. Quem vai pegar aquele extintor na mão tem que saber se é da classe A, da classe B, da classe C. Tira a trava, vira de cabeça para baixo, aplica como. Plano de emergência é a mesma coisa. Se for ler o plano de emergência na hora, a não ser para consultar um telefone para avisar o IBAMA, tá certo? Ou entrar no sistema do IBAMA para registrar o acidente, você abre o plano de emergência. Caso contrário, o plano de emergência não precisa ser aberto na hora da emergência, porque ninguém vai abrir. Então, eles têm que estar incorporados. Isso é muito importante, né? Então, o processo de gerenciamento de risco, praticar o que você escreveu no processo de gerenciamento de risco e treinar para o plano de emergência para não usar, eles são, talvez, os pontos cruciais de um bom gerenciamento de risco. Era isso, muito obrigado. Desculpe se eu estourei um pouquinho o tempo aí, Bárbara. Isso, doutor Serpa, muito obrigada. A gente agradece a apresentação, foi muito boa, gostei muito. Particularmente, já anotei aqui as minhas dúvidas também, algumas questões, mas vou abrir aí também para os nossos integrantes, participantes do IBAMA, o pessoal da BEP, o pessoal do grupo do Comitê de Sustentabilidade. Caso tenha alguma pergunta, podem levantar a mão aí. Bom dia. Bom Não é dia. bem nenhuma pergunta, são alguns comentários. Primeiro que essa pequena palestra, vamos dizer assim, deixou um gostinho de quero mais. É, tudo que o senhor falou, assim, é bem o que a gente pensa e o que a gente tem buscado, e essa é uma das grandes dificuldades para a gente de aprovar alguns planos de emergência e documentos, etc., pela qualidade que eles apresentam, e muitas vezes a gente percebe isso, é que vem um documento conceitual só para atender uma solicitação do IBAMA, mas que não é prático para o próprio empreendedor, e o que a gente quer é isso, é um plano que seja É. operacional, né? Um plano Hum, que atenda, né? E essas questões dos produtos que o senhor falou aí, né? Que o atendimento para cada tipo de produto é diferente, isso é uma grande dificuldade, porque assim, eles não têm consciência de cada produto que eles vão receber, mas por outro lado tem as classes de produtos que eles poderiam usar para dizer essas medidas, né? hum, Então, primeira coisa seria isso de parabenizar e já deixar aí um alerta de que a gente pode aprofundar um pouco. O senhor falou aí dos simulados, né? A gente chama de showmulado, né? exato. Que é aquela coisa programada. A gente tem feito muito simulado surpresa agora, durante as vistorias. A gente está na vistoria e diz: olha, aconteceu um acidente e tem dado um resultado que é exatamente isso, para ver se a coisa está funcionando de fato, que não é aquela coisa planejada, né? Porque o acidente não marca a hora. Então, a Exato. gente tem feito isso. Aí eu queria ouvir só um pouco a opinião do senhor sobre essa questão dos produtos perigosos. Como a gente pode exigir realmente, em nível até de consultoria, né, como o senhor trabalha com isso, que a gente pode exigir que ele apresente
medidas específicas, até que nível realmente ele é capaz de nos fornecer isso nos planos, né, prévios? Claro, eu entendo a dificuldade, né? Porque, veja bem, quando você tem um terminal multicargas, tá certo? Você tem, pô, a lista da ONU lá que o cara pode operar, né? E isso, obviamente, está atrelado na licença dele, né? Está atrelado na licença. Isso vale também não só para os embalados, do containers ou granéis líquidos, né? Os terminais químicos também operam, né? Seja em Santos, seja em Paranaguá, no Rio, com muitos produtos químicos. Dependendo do mercado, isso vai para um lado ou para o outro, né? Nos planos de emergência que eu tenho trabalhado com os últimos colegas, a gente tem dois tipos de procedimentos, eu chamo de POR, né? Procedimento Operacional de Resposta, né? Então, você tem um procedimento, primeiro, geral e um procedimento específico, né? O procedimento geral, por exemplo, no caso desses terminais, eles estão associados aos riscos do produto, né? Se você pegar a FISPIC do produto, né, ela já diz muita coisa lá do que você tem que fazer com aquele produto. Aí o cara fala, pô, mas eu tenho corrosivos, eu tenho alcalinos e tenho ácidos, né? Alcalino os dois são corrosivos, mas um é alcalino e outro é ácido, né? E não vale, né, aquela coisa que a gente aprende em ciências já no ensino fundamental, né? Como é que é? Que ácido mais base da sal e água, né? Certo? Então, não dá para jogar soda cáustica, né? O negócio vazou na água, né? Tá lá ácido sulfúrico, não, traz barrilha e joga aqui. Aí você faz uma reação exotérmica na água e mata todos os peixes, né? Então, a questão de risco ambiental não é bem assim, né? Essa regra não vale. Então, o que a gente tem procurado fazer é assim. Primeiro você tem o procedimento, quer dizer, vazou. Qual é o cenário acidental? Não, rompeu o mangote na conexão com o navio. Vem um procedimento para parar o vazamento. Isso é um procedimento específico daquela operação. Isso tem que estar escrito e treinado. Quer dizer, né? Como é que detecta, como é que alarma, como é que para, tem que desligar a bomba, tem que avisar o navio, tem que parar o bombeamento e assim por diante. Esse é o procedimento daquela causa do acidente, que foi detectada lá na análise de risco, que gerou uma hipótese acidental e que eu escrevo um procedimento seguinte: vazamentos durante o carregamento do navio, nessa hipótese de desconexão ou ruptura de mangote, o procedimento primeiro para parar vazamento é esse. Aí eu tenho o produto. O produto caiu no solo, caiu na água. Eu posso trabalhar com as famílias, né? Porque, sei lá, um ácido sulfúrico não muda muito por um fosfórico, não muda muito, sei lá, né? Um derivado de petróleo, obviamente que tem riscos específicos. Uma coisa é um óleo pesado, outra coisa é uma nafta, uma gasolina, onde você tem um risco adicional de mais volatilidade. Então, você pode trabalhar com grupos, né? Você pode trabalhar com grupos de classes ou de famílias, abrindo dentro dessas classes determinados procedimentos diferenciados, tá? Ou seja, quando tem muitas cargas, vale isso, né? Agora, é importante, né? E aí aquela questão que a gente falou do treinamento, né? O treinamento específico, né? Para o brigadista, para o operador, né? Naquelas cargas e naqueles produtos, né? Por isso que essa questão de checagem, né? De treinamento, a gente faz treinamento. Quando a gente fala de prático, né? Estou aqui falando da doutrina do CMA, né? Que é a Chemical Manufacturers Association, para treinamentos com químicos, né? Da Associação da Indústria Química Americana. Prático é assim. O cara é brigadista de combate a incêndio. Quais são os cenários de incêndio que eu tenho? Aquilo que eu falei, incêndio no edifício é uma coisa, incêndio no tanque é outra, incêndio no container é outra. Então, esse cara ele vai ter treinamentos práticos que não são simulados para aquilo que ele faz dentro da brigada. Não, o cara é da brigada mais do grupo ambiental, né? Do grupo ambiental, ótimo. Conter uma mancha de óleo é uma coisa. Monitorar uma mancha de um produto miscível na água é outra. Uhum. Você concorda? Sim. Você tem garrafa para fazer coleta? Você sabe que amostragem você vai fazer? Né? Então, E se for uma isso, nuvem tóxica, pior ainda. pior ainda, quer dizer, então, quando você vai isolar, você fez a simulação na análise de risco, você fez a simulação na dispersão, você tem a distância de isolamento.
Já treinou o tempo para isolar, sinalizar e evacuar? Então, são essas coisas que elas têm que ir para a prática, né? A gente começa montando o plano, começa montando análise de risco, mas tirar isso do papel é o grande desafio, tanto no gerenciamento, na prevenção, como na resposta à emergência. Perfeito, obrigada, professor. Doutor Serpa, a gente também tem uma outra pergunta aqui da Marcela. Marcela, Vamos pode lá. falar. Está com a mãozinha levantada. Vai lá, Marcelo. Eu levantei a mão, obrigada. Bom, eu sou Marcela, eu estou lotada aqui na Unidade Técnica de Santos, sou do IBAMA também, analista ambiental. E eu tenho uma pergunta que, né, eu estou em contato recente com essas temáticas todas, acompanhando os processos aqui de Santos. Santos é um celeiro de estudos de caso, né? Tem a dúvida. Eu sou santista de nascimento, viu? Exato. E E aí me veio uma questão que eu acho que a gente vem enfrentando também, que está relacionado um pouco à premissa. O senhor já falou um pouco como lida com isso. Para de me chamar de senhor, eu sei que eu sou o mais velho aqui. Não tem problema, mas não. Me chama de Ricardo, por favor. Certo, Ricardo. Em relação até à premissa de risco, né? Quando a gente usa somente a definição de que risco é a medida de danos à vida humana, a gente traz um recorte bem exclusivo e antropocêntrico, e a gente, enquanto órgão ambiental, tem como risco ambiental missão também, medida para o risco ambiental, entenda dessa forma. Mas eu entendo, mas a premissa é outra, né? Então, eu queria entender, apesar de o senhor ter apresentado, né, quando faz o Hazard ali, que separa as consequências, mas como você lida com essa premissa na construção do estudo ambiental e o plano? Como você supera a questão de que a gente considera risco exclusivo à vida humana, né? Porque, lógico que o risco ambiental, no final lá dele, alguns deles também podem impactar a vida humana, mas ele se torna muito indireto. Então, eu queria entender como, tecnicamente, que outras premissas vocês utilizam para considerar o risco ambiental e como traz isso inclusive na qualificação e quantificação de risco, né? O que é intolerável, para quem é intolerável. E só mais uma coisa, também considerando os novos conceitos sobre o direito inerente das coisas, né? A gente está na década dos oceanos e vem se discutindo, por exemplo, o direito do oceano de ser oceano, né? E a gente tem esse conflito com as áreas de sacrifício. Eu queria entender como vocês vêm absorvendo esses novos conceitos nos estudos de análise de risco também. Obrigada. Vamos lá. As normas, né? Eu vou falar da norma CETESE, como poderia falar do manual da FEPAM, como poderia falar do CEPRAM na Bahia, assim por diante. As avaliações quantitativas de riscos, elas foram, né, inspiradas na Escola Europeia, né, de Análise de Risco, né, de Diretiva de Seveso, de HSE no Reino Unido e assim por diante, e elas são focadas, e os critérios, né, você vai lá, os critérios é para a vida humana, ou seja, o acidente, que é um acidente ambiental, mas que mata pessoas, né? Quando a gente tem que incluir o risco ambiental, e isto é ponto pacífico, né? Até porque estamos falando de estudo de impacto ambiental, estamos falando de análise de risco ambiental, né? Os cenários serão os mesmos, só que a consequência e o elemento vulnerável muda, né? Para a área de petróleo, isso já vem sendo feito de uma forma já há alguns anos, com próprias metodologias do próprio IBAMA, né? Então, a gente faz as modelagens de derrames, né? Faz as cartas de SAL, né? As cartas de mapeamento de vulnerabilidade dos ambientes, né? E já existe o cálculo do risco, né? Baseado em determinado do que a gente chama, eu estou querendo lembrar a sigla, né? Componente ambiental, tem uma sigla lá que eu não vou lembrar, que está da própria norma do IBAMA, né? Você escolhe um organismo de referência, né? Componente, CVA, né? Se não estou enganado, lembrei aqui. Componente de valor ambiental, né? Então, naquele litoral, naquela costa, naquele ambiente marinho, se escolhe um organismo e você, com as modelagens, a gente sempre faz modelagem em água probabilística e determinística, né? Você sabe mais ou menos qual a concentração daquele produto que vai chegar lá
e qual é a repercussão disso naquele bicho, entre aspas, aí, desculpe os biólogos, né? Mas naquele organismo, vamos dizer assim, né? E com isso você pode calcular, inclusive, o percentual, a chance de morte daquele organismo que representa, de certa forma, vamos dizer, uma vulnerabilidade para aquele ecossistema ali. Então, isso já vem sendo feito para o petróleo. Quando a gente vai para os químicos, a coisa complica um pouco mais, né? Porque a gente não tem muito teste com organismos para químicos, ou praticamente não tem. Tem alguma coisa já de ecossistemas aquáticos, que às vezes estão até no risco ecológico das fichas de segurança dos produtos, né? Santos, a área que você está, eu tive o prazer de trabalhar nisso, porque ainda trabalho com eles, com uma associação que é a irmã aqui da ATP, que é a BTL, né, dos terminais líquidos, né? A gente tá trabalhando agora no programa de comunicação de riscos para as comunidades, né? Aliás, amanhã tô aí na sua cidade, acompanhando a primeira reunião com a Defesa Civil, com o pessoal que está fazendo o diagnóstico dos bairros ali na região de Alemoa, Guarujá e tal. Então, repara, complica um pouco, né? Então, por exemplo, vamos falar do gás tóxico, para sair um pouco do geral. Eu sei a repercussão do vazamento de amônia ou de cloro para o ser humano está bem estudada. E para a vegetação? A amônia vai queimar a vegetação. Para que espécie? Então, isso são ainda itens que eu acho que a gente não tem como quantificar, de certa forma, pelas dificuldades técnicas que temos, mas que eu acho que tem que ser avaliadas na análise de risco, mesmo que qualitativamente, né? Porque, às vezes, a própria instalação está ao lado, sei lá, de uma área de reserva importante, né? E ela tem potencial de fazer a dispersão. Eu vou seguir o caso de cálculo de risco de fatalidade, que a norma dos órgãos existe, e para isso a gente tem ferramentas, tem critérios. Mas se aquela nuvem avança para essa reserva, eu não vou saber estimar o dano direto naquela planta, na outra planta ou na árvore, mas eu sei que pode haver um dano. Eu posso analisar isso qualitativamente e devo analisar isso qualitativamente no meu estudo, né? O problema é que eu acho que ainda a gente tem que avançar, porque como a norma ela está só na vida humana, você vê que a definição que eu pus lá, provocativamente, é da própria CETESB. É uma referência para todos nós, mas que só faz cálculo de risco para a vida humana. E aí trabalha o resto no PEI. Se for gás, esquece. O gás só entrou para a vida humana, mas não entrou para a vegetação e assim por diante. Então, eu acho que isso, pouco a pouco, a gente tem que ir discutindo, tem que ir avançando. Mas, de qualquer forma, eu entendo que já tem que ser abordado se eu tenho um ambiente vulnerável lá, tá certo? Deixa eu te perguntar uma coisa. A Ana Angélica aposentou? Ela é minha amiga de infância. Ela está em Santos ainda? Ela aposentou. Aposentou. Vai Uhum. continuar Ela trabalhando. Eu aposentou sou ano passado. aposentado, mas estou aqui, tenho que pagar as contas. Brincadeira. Mande um abraço para ela se você estiver com ela. Nós crescemos juntos aí em Santos. Legal. Obrigada, pessoal. A Janaína tinha levantado a mão também. Ricardo, eu quero agradecer muito a sua participação, ajudou muito para o nível das discussões que a gente tem tido aqui. A gente tem um grupo de trabalho dentro da coordenação específico para essa parte de risco, né? E aí eu quero pedir licença para te acionar no futuro próximo para a gente conversar sobre alguma capacitação para a equipe do IBAMA. Eu te agradeço, Janaína. Estou à disposição, eu sou um entusiasta. Aquilo que a gente não souber, a gente vai sofrer junto, tá certo? Tá. Mas o que eu puder ajudar, colaborar, eu fico já à disposição de todos vocês, independente disso, o que eu puder colaborar, o que eu puder discutir juntos, né? Essa questão do risco ambiental que a Marcela colocou agora há pouco, a gente tem que evoluir. Já evoluímos muito, né? A questão de risco crônico para área contaminada já avançou, mas é risco crônico. Aqui nós estamos falando de risco agudo, né? Que são os acidentes, né? Então, essa questão dos químicos, né? A gente fez no plano da BTL, né? Os vazamentos de químicos na água, que foi um grande avanço, né? Tá certo? Mas a questão de cálculo de risco ambiental e avaliação de risco ambiental, eu acho que realmente os estudos de risco estão muito amarrados na questão da vida humana, que é o mais importante, ninguém está discutindo isso,
né? Mas a gente tem que avançar um pouco mais, né? A área de petróleo avançou muito, eu acho que essa questão dos PEIs e das modelagens em água, tudo isso está muito avançado, mas a avaliação do risco para os ambientes, eu acho que a gente tem que incentivar muito a molecada aí, mestrado, para ir avançando aí nas nossas universidades, para trazer ferramentas com que a gente possa avançar nisso, né? Mas estou à sua disposição, Janaína, é sempre um prazer. Muito obrigada. Obrigada, doutor Serpa. Quem tiver dúvidas também, se vocês quiserem depois me mandar por e-mail, eu passo para o doutor Serpa, né? Eu também vou te passar o contato dele depois, Janaína, para vocês poderem conversar. Vamos passar agora para a nossa segunda apresentação do dia. Uma pessoa que eu gosto muito, tenho um carinho muito especial pela Giovana Isabela, do Porto Itapuá. Ela fala sobre gestão no armazenamento de transporte de produtos perigosos. A Giovana, ela é farmacêutica industrial com pós-graduação em engenharia ambiental, gestão de qualidades em produtos e processos e MBA em segurança do trabalho e meio ambiente. Ela trabalha há 12 anos no Porto Itapuá, quase a idade do Porto. É a idade do Porto, né? Atualmente exerce a função de especialista de meio ambiente e possui 18 anos de experiência na área de logística, movimentação, armazenagem de cargas e assuntos regulatórios. Giovana, está com você a palavra. Obrigada, Bárbara. Perfeito. Então, primeiro eu quero agradecer, né, ao pessoal da ATP, ao IBAMA pela oportunidade, né? Estou bem animada aqui para trocar com vocês experiências, né? Eu espero que a gente consiga, assim, enriquecer um pouco a interação, né, com os participantes. A ideia principal para vocês hoje é falar um pouquinho sobre a gestão das cargas perigosas aqui no Porto Itapuá, né? A nossa experiência é com carga containerizada, então a gente trabalha com containers aqui, né? E por isso vou precisar da ajuda dos outros colegas aí, né, durante a apresentação, para trazer a experiência da parte do granel, né, e de outros modais que a gente tem aqui disponíveis. De primeiro, eu gostaria de conceitualizar um pouquinho com relação ao Porto Itapuá, né? Então, o Porto Itapuá está localizado aqui no sul do país, na região nordeste do Santa Catarina. Ele faz divisa com o Paraná e ele abrange, assim, basicamente, influência comercial, atende as áreas do sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, um pouco do Paraguai, Rio de Janeiro e Espírito Santo, né? O Porto Itapuá ele tem um acesso dedicado, isso é uma informação importante, são 3 quilômetros de rodovia direto ao porto, isso ajuda no escoamento das cargas, né, e manutenção das estruturas rodoviárias, né. A gente tem uma estrutura de equipamentos e estrutura formada por um canal, o nosso canal de acesso, ele é natural, ele tem 14 metros de calado e dentro do berço da tracação são 17 metros. A gente, né, como equipamentos, a gente possui 74 equipamentos, são caminhões, né, que a gente chama de TTs, 20 dessas são elétricas, são 7 portainers, algumas empilhadeiras de vazio, de garfo, head stackers, e as empilhadeiras de pátio são 27. Hoje 10 são híbridas e funcionam por remoto, né? Ao total, em obras, equipamentos, social, a parte ambiental também, e estruturas próprias, o Porto já investiu na região 2,5 bilhões, desde dessa instalação. Faz 13 anos que o Porto hoje é instalado. Esse último mês ele fez 13 anos. E atualmente essa aqui é uma foto geral do Porto, né? Então a gente tem 1.200 metros de berço de atracação, são 445 mil metros de pátio, armazenagem, e hoje a capacidade é de 1,8 milhões de TEUs movimentados anualmente, e a previsão é chegar a 2 milhões. Assim como o professor Ricardo, eu também gosto de trazer alguns tópicos, né, e a ideia é um pouquinho também trazer a questão do nivelar conceitos, né, então eu quero trazer um pouquinho sobre o que é as cargas perigosas, os tipos, a legislação aplicada para a nossa área, né, no Porto Itapuá, como acontece isso, falar um pouquinho sobre a armazenagem e transporte, os procedimentos e o monitoramento, como é feito, e os controles, a parte de sistema, né, e estrutura e a contingência. Então, ali, né, como o professor Ricardo já trouxe, né, a gente traz como carga perigosa essa classificação que é dada a um produto, né, que apresenta por si só algum risco. Ele pode ser químico, físico ou biológico, né. Essas substâncias elas são divididas em 9 classes de risco e subclasses, e elas são feitas essa classificação é feita de acordo com o risco do produto, né, conforme as recomendações para o transporte e perigosos e utilizados na ONU.
Essa imagem aqui que a gente tem é o que a gente usa na nossa área para mostrar para as equipes, para trazer em áreas onde há movimentação de produtos perigosos, essa informação está sempre presente, que é as classificações de riscos e os labels de riscos, né, as classes de riscos identificadas. Para falar um pouquinho da legislação, né, então, assim, essas cargas, né, as cargas perigosas, elas podem ainda ter suas atividades controladas, né, regulamentadas ou ainda fiscalizadas por órgãos específicos. Aí vai de acordo com o risco, né, relacionado à segurança das pessoas, à sociedade ou ao meio ambiente. Então, essas cargas, elas são controladas, elas necessitam de autorizações específicas, né, desses órgãos. Aí a gente está falando aí da ANTAC, do Exército, do Ministério do Trabalho, da NTT, que é do Transportes Terrestres, a Anvisa, Polícia Federal, o CENEM, que é da parte de energia nuclear, né, e o MAPA, por exemplo, né. Então, falando em movimentação marítima, a gente acaba seguindo né, a gente tem o IMDG Code, que é o Código Marítimo Internacional, que regulamenta as movimentações de cargas perigosas. Ele é um código internacional, ele é feito pela ONU, né, no grupo no IMO, e ali é que vai ter todas as informações referentes a como um produto deve ser embalado, certificações para embalagem, certificações para isotanque, a identificação, como ela deve ser feita, né, para o transporte marítimo, as condições especiais que tem dela. Então, esse é basicamente o manual que a gente tem para seguir todas essas movimentações. Como, né, esse manual, ele rege o transporte marítimo e os contêineres, né, os materiais acabam chegando nos portos, a gente automaticamente acaba absorvendo esse material, esse conhecimento para a gente também, e trabalha ele muito internamente, né. Além disso, né, a IMO faz a parte tem outras legislações, como a MARPOL, que é questões de poluição, prevenção né, a poluição causada por navios, a própria diretoria de portos e costas, ela tem a norma 29, que é dos transportes perigosos para produtos perigosos, né? O Ministério do Trabalho tem a NR 29, que ela traz a segurança e saúde do trabalhador nas operações portuárias. Essa é uma legislação também muito seguida aqui dentro do terminal, porque lá num dos itens da legislação, ela traz que alguns tipos de cargas são proibidos de ser mantidos, armazenados dentro de áreas de portos, né? Então, elas têm que ser brevemente removidas para a área de destino final, né? Então, a gente pode conversar um pouco mais lá para frente. Então, o Ministério do Trabalho, por exemplo, diz que há materiais explosivos, gases inflamáveis, gases venenosos, as cargas radioativas, alguns outros produtos específicos, né? Eles não devem ficar armazenados em áreas primárias. Então, elas têm que ir para áreas secundárias ou para o destino final já no momento da sua chegada nos portos. A legislação da ANTAC também, a resolução 65 e as suas atualizações, a 102 também, ela traz a questão de operações e procedimentos com cargas perigosas dentro dos terminais, né? A NTT, daí ela vai trazer a parte de transporte e regulamenta todo o transporte terrestre de cargas, né? Então, como o portos também recebe materiais perigosos via terrestre, essa legislação ela é observada, né, na sua chegada. E aí as cargas específicas, então, assim, quando a gente vai falar de cargas controladas, cada órgão ele vai ter uma legislação específica. A Polícia Federal tem para as cargas relacionadas, né, fiscalização em áreas, em controles e fiscalização de produtos relacionados à Polícia Federal. O Exército, a mesma coisa. A Anvisa, o próprio IBAMA também tem legislações, né, para transporte de produtos perigosos relacionados a resíduos também. E a Polícia Civil, né, para alguns empreendimentos acaba passando todos esses produtos pelos portos, né. Então, primeiramente, para uma carga perigosa, ela poder ser armazenada numa área portuária, ela tem que passar por alguns processos antes, né. Então, essa carga ela tem que ser identificada, né, ela tem que ser classificada como produto perigoso, então ela é classificada na origem ou pelo seu fabricante, né, observando as legislações nacionais e internacionais dos produtos, né, e aí, com base no IMDG Code, no Código Marítimo Internacional, e com as harmonizações internacionais de classificação e rotulagem de produtos, essa carga ela é feita a documentação e é feita a liberação dessas cargas para chegarem nos portos, né? Então, a gente tem a fase aí de importação e exportação. Então, primeiro a gente classifica ela,
Aí depois a gente vai identificar, fazer os documentos para transporte desse material, né? E aí ela pode poder vir por importação ou por exportação para dentro de um porto. Cada porto tem a sua lista de restrições de cargas, né? Que ela pode receber ou não, de acordo com as legislações que atende, com as condições de atendimento à emergência que tem. E essas listas elas são passada para todos os armadores, para todos os interessados, né? Então, assim, cada porto tem uma específica, elas são meio que, né, se conversam entre si, mas tem condições específicas. Depois, com essas informações, né, foi definido que essa carga vai vir para um porto, né? Então, ela vai vir via importação. Então, antes, o importador tem 24 horas antes para mandar todas as informações, isso está na NR 29 do Ministério do Trabalho. Então, dentro de 24 horas, a gente tem que receber toda a documentação dessa carga, né? O DGM, que a gente chama, que é o Manifesto de Carga Perigosa. E na exportação, com agendamento em 48 horas, a gente recebe as informações da carga, recebe qual é o tipo de carga, recebe a FDS, que é a ficha de dados de segurança do produto, né? Que essa é uma obrigatoriedade de ser recebido antes da carga chegar ao terminal, né? Antes dela chegar, e ali tem todos os dados e informações referentes ao produto que tá chegando ao porto, né? Tanto a nível de atendimento para emergência com pessoas, vazamentos, incêndio, né? É o que vai trazer o norte no caso de atendimento de uma emergência, né? A ficha de dados de segurança, ela é um meio que o fabricante tem de trazer as informações importantes relacionadas aos perigos desses produtos, né? E é por ali que a gente entra, faz a verificação no caso de uma emergência. Então, quando esse produto ele é recebido no navio, né, por navio ou por carreta, ele chega no porto, e aqui no porto aí a gente vai, né, classificar ele, entender, né, qual classe de risco ele está, e direcionar para uma área segregada, né? Então, com as legislações, a gente tem, por determinação da ANTAC, de deixar esses produtos numa área segregada. Aqui no porto a gente utiliza, a gente chama de quadra BD e BE, né? E ali ele fica sob monitoramento. A média de estadia desses contêineres no terminal é de 5 a 7 dias, né? E depois disso, durante esse período acontece o desembaraço aduaneiro e a saída dessa carga e o destino final, né? Então, com base na legislação, o porto ele movimenta todos os tipos de classe de risco e subclasse de risco de produtos perigosos. Porém, algumas restrições de armazenagem, né? Então, algumas classes elas não podem ficar armazenadas. O que acontece? A gente recebe o material, já inicia com antecedência o processo aduaneiro de desembaraço, né? E elas são feitas, e a gente chama de carga e carga direta. Então, ela vai ser sempre o primeiro, se é um produto que tem restrição para permanecer num porto, ele vai ser o primeiro produto a desembarcar de um navio. Se ele for um produto que tem uma restrição para embarque, então ele vai ser o último produto que vai ser embarcado no navio no momento que o navio zarpa, né? Então, assim, vamos falar de um radioativo. O radioativo ele não vai ficar dentro do terminal esperando o embarque dele. Ele vai ser agendado conforme, né, a janela do navio, e no momento em que ocorrer a última movimentação dessa carga, o caminhão com o radioativo vai entrar no terminal, vai levar o material até a área de carregamento no cais e é embarcado, e assim o navio vai embora, né? Então, é um processo, ele é bem controlado, os times precisam ser bem ajustados, né? Isso é meio importante ter o uso da tecnologia, que é o que mais né, traz de benefícios para a gente aí. Então, vamos falar um pouquinho assim, as classes de risco que o porto não armazena, que a gente não armazena aqui, são as classes número 1, que é a classe de explosivos, né? Então, explosivos é carga e descarga direta. A parte de gases inflamáveis, gases tóxicos, da mesma forma, né? Acontece por carga e descarga direta. Subclasses como 6.2, que são os infectantes, também não permanecem nas áreas primárias. Classe 7, radioativo, como eu falei também. E algumas classes, algumas zonas específicas de alguns produtos que são definidos por legislação. O chumbo tetraetrila, por exemplo, o polietileno expansivo é outro tipo, né? O permanganato de amônia. Então, são algumas classes que podem ficar na área primária. E também, assim, qualquer classe de risco que esteja armazenada dentro de um container que exige refrigeração, né? Esse container também ele não fica armazenado dentro dos terminais, ele tem que ser transferido para uma área secundária, né? Ou rapidamente embarcado. E a gente usa, né, para controle, basicamente, são as fichas dos dados de segurança, que tem as informações referentes a cada produto. E, claro, é como, né, as informações gerais da BIQUIM, os bancos de dados, e são os recursos também utilizados para consulta. Falando, então, dos procedimentos internos de monitoramento, aqui tem um mapa da nossa área, né? Então,
as cargas, como eu falei, né, IMO, que a gente chama de cargas, né, perigosas, hoje ficam na BD e BE, é uma área, né, mais afastada da nossa área de pessoas, né, fica mais aqui mais acima, então assim, e aí para cada produto a gente acaba tendo um procedimento específico. Então ali a gente tem procedimentos internos como de operação com cargas perigosas, onde a gente vai descrever, né, as cargas que tem por classe e medidas de controle, procedimentos de vazamento, né, de cargas perigosas ou não, como é que a gente deve proceder, quais as ações que a gente deve tomar. Os planos de segurança de produtos controlados, essa é uma exigência do Exército, então assim, a gente acaba estendendo para as outras classes de risco também, né? Então a gente consegue fazer um plano de segurança para os produtos que são de controle do Exército. E como boa prática, estendendo para os outros produtos controlados de outros órgãos, né? E aí, claro, os planos e programas de emergência, análise de risco, PEI, o PAI, né? Que estão relacionados principalmente a vazamentos de óleo, mas o óleo também é considerado uma carga perigosa, né? Então, todas essas quadras que a gente tem hoje, elas são monitoradas via 24 horas, né? E claro, a carga perigosa também. A estrutura deixa eu ver se tem uma foto, não tem, mas as estruturas do pátio ali, elas são de paver, né, são estruturas simples, e sempre que uma unidade é identificada como vazamento, a gente transfere ela para uma quadra de contenção. Mais para frente eu vou trazer eu acho que eu trago uma imagem dela também. Né? E como é que funcionam os controles e os sistemas e a nossa estrutura de contingência, né? Então, assim, a tecnologia é a grande aliada de todo esse processo, né? Eu acho que a gente não conseguiria fazer, né, ter tanto controle, tanta agilidade nos processos se não tivesse tecnologia a nosso favor. Então, o nosso sistema de informatizado hoje é o N4, ele que controla todas as operações de cargas, né, dentro do terminal, que vai definir as áreas de estocagem, né, que vai fazer a segregação de classe. Então, com a parametrização do sistema, a gente consegue criar bloqueios de agendamentos para não receber cargas com restrições, né, para não ficarem cargas armazenadas aqui sem terem autorização. As cargas perigosas elas só podem ser posicionadas em quadras específicas, então, assim, se houver um posicionamento errado, a gente recebe alertas alertas automáticos do sistema, né, que informam que essas estão em cargas diferentes. Então, por exemplo, quando uma carga de produto perigoso é direcionada para uma inspeção de algum órgão, ela automaticamente a gente recebe essa informação porque ela deixa de estar na quadra específica para armazenagem desse produto, né? Dentro do sistema a gente consegue parametrizar também as questões de segregação, que é essa tabela de segregação aqui, que é da MDG Code, né, que ela traz a distanciamento entre cargas, então a gente parametriza isso dentro do sistema, então a gente consegue deixar ele bem, né, fazer a compatibilidade, trazer as questões relacionadas à segregação. Com isso, a gente também consegue receber os relatórios mensais e trazer os indicadores de performance, né? O sistema é importante, claro, mas a gente tem que ter também aquela segunda camada, aquela segunda checagem, né, que são os controles. Então, assim, mesmo com o sistema parametrizado todo né, feito para controlar isso, a gente também tem pessoas nas frentes olhando essas questões. Então, quando a gente fala lá do acesso ao gate dos caminhões com os produtos, né, então a gente vai lá ter, apesar de ter o agendamento somente né, a gente receber somente cargas agendadas, quando chega lá o container no acesso ao nosso gate, a gente vai verificar os labels, vai verificar se a carga está com vazamento, é feita toda uma inspeção antes do acesso, né? Então, se tiver algum problema, a gente já aciona antes da entrada no terminal. As documentações, né? Então, as documentações são importantes para trazer os alertas das cargas que estão com restrições, se a gente tem que fazer alguma tratativa de despacho antecipado, né? Uma DTA, uma DTC, desses produtos, né? A segregação e compatibilidade das armazenagens, ela é feita através de monitoramento nas áreas, então com as câmeras 24 horas, a equipe de apoio e as rondas periódicas, a gente consegue também certificar que os controles dos sistemas estão sendo feitos especificamente, né? A estrutura física, então, ali como eu falei um pouco, né, em caso de vazamento, né, independente de qualquer carga, ela vem para essa área de contenção, a gente tem uma bacia de contenção, e são 2 carretas que vão buscar esses materiais nas quadras, né, trazem para cá, aqui é uma área mais segregada, a gente tem né, controle de câmeras, a gente consegue verificar, fica próxima da nossa base de emergência, então a gente tem hoje são 5 pessoas que trabalham com a gente da emergência ambiental da Ambipar, né, que trabalham 24 horas. A gente também tem,
prática, colocar os kits de emergência nas áreas, em caso de vazamentos pequenos, como a gente trabalha com container, né? Às vezes, numa movimentação num container, num armazém, para retirar de um material pode acontecer algum vazamento, então os kits eles ajudam nesse sentido, né? Na primeira resposta a esse vazamento. Então, são uma bacia de contenção, 2 carretas de contenção, a base de emergência que a gente tem, né, da Ambipar, mais 3 contêineres de recursos, né, materiais específicos para cada área, né? E aí, além de contar com o apoio das redes mais próximas. A informação, como a gente disponibiliza, né, a casa de perigo nas áreas do porto, então, na entrada do torniquete, antes de chegar às áreas de pátio, no cais, onde tem a parte de estiva, essas informações já são sempre disponíveis lá para a equipe observar também e, no caso de uma emergência, conseguir identificar os riscos, né? A prevenção, né, é sempre a chave, né, de todo esse controle e claro, os recursos humanos são muito importantes, né? Então, a gente tem a equipe 24 horas da Ambipar, hoje, que ajuda a gente na questão da resposta à primeira emergência. A gente também possui 140 brigadistas voluntários, que são divididos em turnos, então eles fazem auxílio à equipe, né, de emergência ambiental. E aí os especialistas e os técnicos de segurança com formação específica, né? Então a gente tem pessoal treinado em hazmat, nível operacional, nível técnico, sistema de comando de incidente, o IMDG Code, que é um treinamento bem interessante de ser feito, outros produtos, outros treinamentos com cargas perigosas, a gente já fez na CETESB, em outros lugares, então assim, treinamento, conhecimento, né? E tá sempre observando tudo que está acontecendo no terminal é a melhor forma de prevenir essas questões, né? Ambulância 24 horas e o monitoramento das câmeras. Acho que é isso. Com relação à nossa movimentação, então, né, falando o quanto isso significa, né, o quanto as cargas perigosas significam em termos de movimentação para o terminal. No acumulado, é em torno de 33,4% das cargas que a gente movimenta hoje, elas são classificadas como perigosas, né? Então, a gente tem, em 2003, por exemplo, a média foi de 1.662 containers movimentados por mês, né? Desses, foram considerados como perigosos, né? Então, a gente tem ali, por exemplo, uma movimentação de 60 mil, vai lá, 50 mil containers mês, desses 1.762 são perigosos, né? Então, é uma porcentagem de 3,7%. Além disso, além da movimentação, a gente também, né, precisa de estrutura, precisa de recursos, e alguns desses recursos também são produtos perigosos. Então, por exemplo, dentro do terminal, a gente tem tanques de GLP para abastecimento de empilhadeiras, né, para o próprio refeitório, tem um posto de abastecimento, que aí ali tem estrutura específica, né, e atende também, entra dentro dos procedimentos e dos controles dos programas nossos executados. A parte, por exemplo, de manutenção, tem uma série de produtos, né, a segregação dos materiais dentro da área de manutenção, segue a mesma regra de segregação das áreas de container, tintas, óleos, lubrificantes, estamos falando de material de limpeza, né? Então, todos eles seguem uma segregação específica, assim como também produtos, né, quando a gente vai trabalhar na nossa estação de tratamento de efluentes, então tem algumas atividades que precisam de tratamento com soda, com PAC, com cloro, então todos os produtos permanecem dentro de BCs, né? Tem que observar a embalagem primária adequada, contenção, né, medidas de prevenção, isso tudo é feito, né, de acordo com a necessidade de cada produto. E é isso, basicamente eu trouxe rapidinho que a gente tem de informação para vocês e fico à disposição ali, agradeço a oportunidade, quem tiver perguntas. Obrigada, Gi, pela apresentação, foi excelente. Gostei muito da apresentação. Eu fico pensando na dificuldade que deve ser de você controlar esses containers, né? Com saber o local certo de colocar, a hora certa de você retirar, qual entra primeiro, qual entra depois. Não consigo nem controlar direito a quantidade de demandas que a gente tem na vida. Imagina ter que controlar esse tanto de container, né? Como o professor Ricardo falou, realmente é um negócio fascinante de observar o pessoal da operação trabalhando e fazendo toda essa logística, essa gestão de espaço, né, de time, que é muito interessante, muito legal. Desafio, né? Vamos abrir para as perguntas, então. Quem quiser fazer perguntas aí pode ir levantando a mão. Pode falar, Janaína. Eu queria saber, Giovana, se nessa checagem na operação, se já foi identificada alguma inconformidade nesse controle que vocês fazem com a
Vocês têm o sistema, ele tem travas, né? Uhum. A gente não chegou, eu não cheguei nas vistorias a ver detalhes do sistema, mas eu imagino que ele tenha vários controles, várias travas para não permitir que seja armazenada carga incompatível próxima, né? Sim. Mas vocês já observaram nessa checagem com os operadores lá no pátio? Em campo, uma situação assim? Em campo, na checagem do direcionamento das ruas, não, mas às vezes o que acontece, por exemplo, uma carga ela é considerada como carga de descarga direta, por exemplo, um container é um ímã refrigerado, né? Então vai lá, um classe 3 que deveria ser mantido a uma certa temperatura, e ele está chegando ao porto e o desembaraço ele não conseguiu ocorrer, né? Ele está demorando ainda por alguma questão, né, do órgão ou da própria Receita. O que a gente sempre faz é, por exemplo, pede autorização para a ANTAC para deixar essa carga na área segregada e fica monitorando até a saída. Então, isso às vezes acontece de, é para ser imediato. Ele chegou, já desembaraça e já sai. Mas por algum motivo ele não conseguiu o desembaraço, né? A gente consegue até o prazo que a ANTAC dá para a gente é de 48 horas dessas cargas né, estarem disponíveis para a saída. Então, isso acontece às vezes, né? De um produto, por exemplo, que tem uma regra de que tem que sair imediato, ele fica esse período aí de 24, 48 horas dentro do terminal, mas ele fica não fica na mesma área que todas as outras unidades de produtos perigosos, ela fica em área segregada, normalmente próximo à bacia de contenção, né? Onde tem maior controle, visão 360 dessa unidade, para poder manter ele em segurança até a saída. Isso não acontece. Mas em pátio não sempre está bem segregado. Andréia? Estão me ouvindo? Estamos sim. Ah, tá. Giovana, bom dia. Parabéns aí pela apresentação da estrutura geral, né, de controle, que a gente já conhece, já acompanha. E aí a pergunta é na mesma sequência do que eu tinha colocado para o professor Ricardo, né? A questão das medidas preventivas, que você já falou, mas da questão de atendimento à emergência de cada classe desses produtos, né? Especificamente para cada classe. Tem as fichas, claro, nas fichas tem tudo isso, mas nos planos a gente sente, né? A gente tem conversado sobre isso. Como é que vocês estão pensando nessa questão, assim, como que vocês estão trabalhando isso dentro do Porto Itapuá? Uhum. Como é que faz uma análise, né? Então, a gente, por exemplo, o comercial informa, ó, temos um novo cliente, o novo cliente vai trazer esse produto e esse produto é um produto perigoso, né? A gente vai receber com antecedência essa ficha, vai olhar essa ficha, vai dizer, ele precisa desses materiais, precisa desses, né, recursos, a gente tem condição de atender, porque é um material que a gente tem disponível aqui, ou não, a gente não tem esse recurso. Se a gente não tem esse recurso, a gente acaba recusando essa carga, né? Se a gente tem o recurso disponível para atender a emergência, a gente acaba dando ok para o comercial para trazer essa carga aqui para o terminal, né? Entendendo que a gente já vai ter dentro da estrutura, seja material para combate, a pessoa com conhecimento e treinamento para atender essa emergência. A gente vai sempre trabalhar com o pior cenário, né? A gente vai receber essa carga vai trazer vai vazar, né, vai acontecer alguma coisa com ela. Como é que a gente vai combater? A gente tem estrutura, tem material, é compatível com o que a gente tem, precisa comprar alguma coisa, né? Então a gente sempre trabalha nesse nível de atendimento. Nos programas e nos procedimentos, eles acabam sendo mais por classe, né? Então, a gente vai trazendo nos procedimentos as classes de riscos e os combates e medidas de contenção básicos, né? Mas aí, quando é feita a análise do produto na chegada, a gente utiliza sempre a ficha. A ficha para a gente Isso é o dentro principal. daquelas 48 horas que você mencionou? Sim. Né? Tá. A equipe de documentação é 24 horas, operação 24 horas, a gente também, né, trabalha, claro, 9 horas, mas, claro, tem condições de atender em outros períodos, mas a gente não dá aceite em nenhuma carga que a gente não tenha condições de atender em um caso de vazamento. Tá bom, obrigada. Então, a Marcela também está com a mão levantada.
Oi, eu acho que. Obrigada pela apresentação, Giovana, foi ótimo. Acho que a minha pergunta é um pouco na linha do que a Andrea perguntou. Eu Uhum. queria entender, então, se no estudo de análise de risco vocês consideram descarga direta na mesma métrica de frequência e severidade das cargas que são armazenadas em relação ao impacto, especialmente aquelas, porque normalmente o que não pode ficar armazenado é o que tem mais risco, né? Sim, e eu queria entender, então, como que vocês tratam essas duas cargas, uma diferente da outra, dentro do estudo de análise de risco. Se consideram como se elas fossem armazenadas ou não, como que isso lida, vocês aplicam algum fator de correção em frequência e severidade, que torne o risco delas tolerável para elas poderem ser operadas por vocês. Obrigada. Obrigada. É bem legal essa pergunta. A gente considera dentro da análise de risco as cargas que a gente pode armazenar dentro do terminal, né? As que a gente não consegue armazenar, a gente trata totalmente como condição especial e manter ela sob controle constante, né? Então, dentro da nossa análise de risco, elas não são contempladas, não são verificadas como diferente daquelas classes, né? Considerando todas as classes de risco, elas não têm uma severidade maior ou menor dentro do nosso programa, dos nossos planos. Porque, né, como são casos excepcionais, a gente cuida cada caso a caso, né? Então, um pouco diferente. Acho que a professora Serpa também levantou a mão. Acho que o professor... Não, levantei. Eu sei que são os colegas do IBAMA que têm que perguntar mais que eu aqui, mas eu queria fazer duas observações. Primeiro, parabenizar a Giovana. Eu não conheço Itapoá, mas pelas fotos me parece um lugar lindíssimo, né? Eu já fiquei com vontade de conhecer, né? E também pelo terminal, quer dizer, esse terminal me pareceu, quando você mostrou a foto da oficina lá, eu falei, isso é uma oficina da Honda, da Toyota, não sei o que é isso, porque eu nunca vi um terminal de containers com uma coisa, uma área tão organizada e tão limpa, né? Então, parabenizar sobre isso. Mas eu queria botar dois pontos para reflexão de todos nós, não é nem pergunta, né? O primeiro, lembrar o seguinte, até porque eu sou químico de formação, né? Então, o produto químico, para mim, eu sou fã de produto químico, né? Mas que nem todo produto químico é uma carga perigosa, tá? E nem todo transporte ou armazenamento de um produto perigoso é uma carga perigosa. Esse é o primeiro passo. Bobina de aço, um caminhão prancha sem amarração é uma carga perigosa e o aço, em tese, não emite gases nem nada que eu saiba. Então, isso é muito importante, porque a gente, quando fala, né, carga perigosa, o produto é perigoso, mas o produto perigoso, bem gerenciado, ele nem necessariamente é uma carga perigosa. Essa observação para reflexão, porque todo mundo fala em produto químico, os caras já, né? Que negócio. Então, só colocar essa observação. E a outra observação, quando se apresentou ali todo o cumprimento de planos, também fica a reflexão aqui para os colegas de IBAMA também, como a gente tem exigência de plano de emergência, não? Quem sabe um dia, veja bem, o cenário acidental, né, é o mesmo, como eu já falei, que pode cair na água, que pode matar a pessoa, que pode impactar o solo, né? Mas a gente tem o PCE, o PAI, o PRE, o Plano da Fauna, o PEI, quem sabe a gente consiga nesse país um dia, fica a reflexão aqui, e novamente eu falo para os colegas, o CONAMA, vamos fazer que tem que ter um plano único, né? Mas que contemple todos os tipos de impacto, né? Porque eu já vi empresas que têm uma dificuldade, né? Como é que você treina o brigadeiro? Não, nós estamos acionando o PCE e não o PAI. Então fica aqui a reflexão, não só para quem opera a coisa, quer dizer, tem que fazer 10 planos, mas eu tenho um plano só, eu vou treinar um plano só, né? Estava na hora da gente começar a pensar nisso, né? Unindo as agências, e aí eu volto a falar do CONAMA, que é um fórum que está todo mundo lá, né? E padronizar um pouco isso, da mesma forma que os critérios de risco não podem ser diferentes num estado e no outro, né? Também o plano de emergência devia ser um só e que contemple tudo aquilo que possa acontecer, só para reflexão. E parabéns, Giovana, pelo terminal e pela apresentação. Excelente reflexão, professor. Flávia? Eu acho que não é nenhuma pergunta, é mais uma contribuição, e aí também aproveitando o IBAMA na agenda, Giovana, parabéns pela apresentação, a gente adota muito das práticas que vocês têm também, e como uma boa prática, né, tendo em vista o que aconteceu no comentado no acidente de Beirute, que o professor Ricardo comentou,
a gente tem uma boa prática de ter o sistema nos avisar também quando uma carga fica aqui a um período maior do que o habitual. Então, o sistema nos avisa um risco de carga abandonada. Então, quando a carga passa de 45 dias do terminal, a gente recebe um e-mail com esse aviso. E por que eu falo isso? Porque a gente sabe que o custo de uma carga IMO para um cliente é alta, porque a gente cobra um valor adicional por estar lidando com essa carga, e muitas vezes os clientes, por ter esse custo alto de armazenagem, deu algum problema no desembaraço, alguma coisa assim, eles acabam preferindo abandonar essa carga e isso acaba sobrando para a gente. Então, a gente começa a fazer essa interação já com os clientes quando a gente percebe cargas que estão num período adicional dentro do terminal, mas a gente também não tem muita gestão sobre isso, no sentido de conseguir um suporte dos órgãos intervenientes para que a gente peça efetivamente a remoção dessas cargas. A gente faz esse acompanhamento, e normalmente essas cargas, a gente tem uma carga, por exemplo, hoje no terminal, que é uma carga de tinta, não é uma carga de super risco, mas está fazendo aniversário aqui, e a gente empurra e pede auxílio para a gente conseguir que essa carga seja retirada daqui, e isso é bastante difícil. A gente teve um movimento depois do acidente de Beirute, no sentido de o IBAMA ainda questionar o tempo de armazenamento das cargas, etc., mas assim, a gente não viu uma evolução no sentido de a gente receber esse apoio também desses órgãos com relação a isso. Então, eu acho que é mais um comentário para a gente pensar, porque para a gente, como a gente trata isso com tanto carinho, como a Giovana colocou ali, às vezes a gente fica de mãos atadas também nesse sentido. Então, seria mais nesse cenário, nesse comentário. Muito bom, Flávia, é bem importante essa questão. Aqui no Porto, a gente conseguiu um acordo com a Receita Federal, a gente fez um acordo com a Receita Federal para a gente destinar, fazer a destinação e a remoção dessa carga quando fica muito tempo no terminal. Então, a gente assume os custos desse processo para poder retirar essa carga daqui. Então, a gente sabe que tem cargas apreendidas aí que, se deixar, fica anos dentro dos terminais e acaba acontecendo essas coisas que a gente vê pelo mundo, Então... quando eles liberam para essa destinação, aí fica mais... A gente consegue executar ainda. O problema é que nesse período, às vezes, leva algum tempo. Perfeito. Aproveitando para complementar, aqui em Santos, apesar de ser competência, acaba sendo competência da Receita, a questão do desembaraço de uma carga, que envolve a nacionalização e etc. O IBAMA Santos costuma interagir nesse processo especificamente porque tem 90 dias, se eu não me engano, para declarar uma carga abandonada, Então, a gente interage no processo de maneira anterior para acompanhar, especialmente se ela for uma carga e produto perigoso, aí tentando alinhar com o que o Ricardo falou, quando uma carga IMO está abandonada. Então, assim, normalmente o terminal aciona a gente para ver se consegue dar um parecer antes sobre a necessidade de destinação da carga quando a gente tem anuência ou influência também. Então, só para dizer que aqui em Santos, normalmente, a unidade técnica é acionada, especificamente o setor de comércio exterior, tá bom? Em relação à carga abandonada, nessa parceria com a Receita Federal também. Desculpe, ninguém vai atrás do dono da carga ou de quem importou a carga? A gente tenta. O terminal só fica com o custo e com a encrenca de destinar o negócio? A gente tenta, mas não é simples. Muitas vezes acaba ficando esse ônus para o terminal. Imagino. E deixa eu perguntar, Giovana, vocês utilizam também a declaração da mercadoria? Vocês fazem a avaliação dessa documentação? Sim, do BL, Também. Não só FDS. Não. DGM, BL... Oi? Desculpa. Bom dia a todos, Não, esse case com a Receita foi bem legal, sabe, Flávio? Acho que vale a pena a gente mandar para vocês. Legal. Porque foi o primeiro que foi feito e a gente conseguiu colocar até os elementos de gerenciamento de resíduo para a gente não perder o nosso selo lixo zero, para a gente não deixar de nos conectar com os fornecedores que nós já avaliamos, Porque, poxa, se a gente vai lá fazer uma vistoria lá no destino final de todo o nosso resíduo, a gente quer que também essas cargas que deem perdimento, já que vai passar pelo nosso custo, pelo nosso crivo, que também tenham o mesmo encaminhamento, Seja certificação social, de que não há trabalho escravo e tudo isso, Então a gente conseguiu colocar tudo isso no acordo e acelerou muito a retirada das cargas, porque de fato se bobear, as cargas ficam paradas. E, lógico, não tivemos nenhuma com carga perigosa ainda, Mas esperamos nem ter. Mas a gente vê, assim, que aqui no terminal, quando o assunto é carga perigosa, a prioridade, ela é, assim, instantânea, A gente mobiliza
todo mundo, porque a gente sabe que a coisa tem que ser rápida, né? E uma outra coisa que eu acho que vale a pena comentar, né, uma boa prática, são as certificações que a gente tem com nossos líderes de brigada, que todos eles têm treinamento Hazmat, né? Isso aí abriu o leque de oportunidades. Eu tenho certeza que a Jill, quando tem alguma questão que tem que ser encaminhada, quando ele trata com líder de brigada que já teve a formação no Hazmat, a coisa muda, né? O cara já sabe ler um NIOSH, ele já consegue entender porque, querendo ou não, a gente não é uma unidade produtiva, né? Então, a gente recebe a carga, né? Diferente da indústria que está lá lidando com o mesmo produto há anos, né? Ou com o mesmo processo produtivo, regulando, né? Cada milésimo de segundo do seu processo produtivo, a gente recebe a carga, né? E os manuais da Hazmat e os manuais da NIOSH, como da Biquim, acabam sendo uma referência muito útil, né? Para qualquer emergência, inclusive até para o gerenciamento da própria armazenagem, né? Porque a gente tem que sempre, como a Jill bem colocou, né? Pensar no cenário mais catastrófico, mais crítico aí para estar preparado, né? E pensando em cargas perigosas, a gente está falando de um tema, por exemplo, em container principalmente, né? A legislação, o MDG Code, ele é super restritivo, ele traz bastante certificação com relação às cargas, a embalagem primária, embalagem secundária. Então, assim, os produtos ele vem realmente num grau de qualidade, de controle bem grande, né? Então, quando o produto ele é identificado como perigoso, né? É uma garantia de que ele passou por um selo de várias instituições, que foi feito vários controles antes dele chegar no terminal, né? A gente vai movimentar e vai retirar containers, né? Então a gente, né, está trabalhando com algo que é muito mais fechado, muito mais, eu até diria tranquilo, né, em relação, por exemplo, a um granel ou uma outra forma de trabalho. Se vocês puderem compartilhar com a gente depois esse processo que vocês fizeram com a Receita, acho que seria bem bacana. A gente vai fazendo algumas trocas aí. Com certeza, Paula. Obrigada. Bom, obrigada, pessoal do Porto Tapuá, obrigada, Giovana. Acho que a gente vai conseguir encerrar de novo, né, Janaína, no horário correto, sem estender bastante. Queria agradecer a presença de todos, a gente sempre está tendo um quórum muito bom. Estamos chegando ao fim também dos nossos módulos, só faltam mais 3 módulos, e aí a gente vai chegar ao fim. Mas agradecer a todos, agradecer ao professor Ricardo, agradecer a Giovana, agradecer à ABEP e ao IBAMA por essa parceria aí de sempre. Janaína. Não, só fazer esse agradecimento aí a todos que participaram, mais uma vez ao Ricardo, Giovana, parabéns pela apresentação, agradeço também pela disponibilidade, né? Imagino que deve ser meio complexo fazer essa apresentação assim para quem está te regulando, né, te licenciando, mas acho que a gente tem um diálogo bom. Espero que você tenha curtido também. Pessoal, então é isso. Muito obrigado, gente. Um prazer, Obrigada, viu? Obrigada a todos. Então, até o próximo módulo. Um abraço. Tchau, pessoal. Obrigada, pessoal. Tchau, obrigada. Obrigada. Tchau Tchau a todos.